Tatiana, eu sou a Tatiana Sendin, sou CEO e fundadora da ThinkWork. A gente tá aqui hoje por conta de uma parceria com o iFood Benefícios e a ThinkWork, para a gente levar para cada vez mais pessoas, para cada vez mais gente, mais empresas, uma discussão estratégica sobre o mundo do trabalho, sobre o novo mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho está mudando radicalmente. Acho que a gente vai falar um pouco disso hoje também, das novas funções, do novo papel do RH. Então, graças a essa parceria com o iFood Benefícios e a ThinkWork, a gente está tendo esses encontros mensais. Hoje é o segundo mês, o segundo encontro que a gente está fazendo, mas o próximo vai ser janeiro, fevereiro, né? A gente vai até o final do ano. Então já coloquem na agenda de vocês para vocês estarem sempre participando. Aqui comigo está o Matias Wegner, que é também da ThinkWork. Ele é o pai de toda a metodologia, indicadores, números, pesquisas, prêmios, tudo que a gente faz aqui de inteligência de mercado, tá? Com o Matias. Ele vai trazer para vocês o resultado de uma última pesquisa que a gente fez, do raio-x do RH. Não sei se algum de vocês respondeu à pesquisa. E também com a gente está a Natália Boni, que é da área de comunicação do iFood Benefícios, que apoia a gente nessa iniciativa de criar o Insider e levar o Insider para vocês. Vou, peraí. A gente está gravando, então quem não quiser aparecer na gravação é só desligar a câmera que o Zoom não pega. Eu vou compartilhar minha tela aqui, opa, peraí. Para a gente começar a nossa discussão. Então, vamos lá. Então, como eu falei, esse é um encontro mensal. A ideia é que a gente consiga, nesse bate-papo informal, antecipar um pouco as tendências e ajudar vocês a se preparar com um pouco mais de tempo para essas mudanças do mundo do trabalho, né? Mostrar para vocês o que está acontecendo no mercado, o que as pessoas estão buscando, o que as empresas estão fazendo para vocês prepararem também e adaptarem as estratégias das empresas de vocês. O nosso papo é dividido em três partes, então a gente começa com uma visão macro, um contexto geral do que está acontecendo do mundo, aí a gente afunila um pouco para falar de, né, de algum detalhe, explicar um pouco mais um detalhe desse contexto que está acontecendo no mundo. Aqui entra muita questão de pesquisas da ThinkWork, dados exclusivos que a gente traz, um recorte exclusivo das pesquisas que a gente traz para vocês, e o Work in Progress, vocês têm o privilégio de conhecer em primeira mão as próximas pesquisas, os próximos passos dessa parceria. Então, vocês também conseguem estar sempre participando. E a ideia é que a gente tenha a gente crie esse conhecimento em conjunto. A gente não quer que seja uma coisa só Think e iFood, mas que seja junto com a nossa comunidade de RH. Vocês devolvendo para a gente devolvendo para vocês e construindo essa agenda para fortalecer a área de recursos humanos nas empresas. Então, começando pela visão macro, o que a gente está vendo, né, para o ano que vem? 2024 está quase no final, a gente está caminhando aí para 2025. O que a gente percebe? Uma visão dos CEOs muito mais focados para o crescimento. Né? Então, e como é que as empresas crescem? Ou corta custo ou melhora eficiência, aumenta a produtividade. Então, o RH vai ser um pouco cobrado por participar dessa agenda, por contribuir com essa agenda de crescimento do negócio, seja por aumentando a produtividade da equipe, melhorando a eficiência de processos, tecnologias, contratações e margem de lucro, ou seja, talvez contratar as pessoas e ter uma boa estratégia de remuneração, porque hoje é super importante nos dias de hoje, mas de alguma forma que não inflacione os custos da empresa, né? A folha de pagamento da empresa. Em paralelo a isso, que o RH tem que contribuir para essa agenda de crescimento, ele tem que lidar com esse avanço da inteligência artificial, que está gerando muita expectativa, mas, ao mesmo tempo, o RH tem que lidar ainda com problemas cotidianos, problemas do dia a dia. Então, melhorar a contratação, treinar a liderança, desenvolver as habilidades essenciais que os funcionários precisam para o negócio justamente alcançar
esse crescimento que o CEO está buscando. E quando a gente fala de processo de contratação, líder e desenvolvimento, isso está muito ligado com o alto índice de turnover e absenteísmo que a gente está vendo nas empresas. Vocês devem estar sentindo isso, né? Então, as pessoas saindo, ficando menos tempo ou faltando, principalmente por problema de saúde. Então, esse é o contexto geral. Aí a gente tem aqui no nosso Insider sempre uma brincadeira, a gente traz uma pesquisa para vocês, né, para ver se vocês estão acompanhando nossas conversas e esse momento de descontração. Então, nosso primeiro quiz aqui é essa pergunta: quantos CEOs vocês acham que estão focados no crescimento? Não, desculpa. A gente viu que crescer, a força de crescer o negócio é prioridade para o CEO. Então, quantos vocês acham que estão considerando a força de trabalho como uma prioridade para o ano que vem? Né? Então, o número 1 é crescer. E aí, quando se trata em força de trabalho, quantos CEOs estão priorizando isso? Podem chutar e daí a gente vê aqui junto se vocês acertaram as respostas ou não. Vamos ver se vocês estão indo bem. Acho que eu diria que vocês estão indo bem. A gente pode fechar já. Então, vocês estão vendo o resultado. A maioria escolheu 27% e em segundo colocado 15%. Ninguém foi para 31 e 39. Interessante. Então, vamos ver quem acertou. 27%. É isso aí, gente. Não é uma prioridade para tantos RHs. Isso caiu, na verdade, então está entre ainda as 3 prioridades do CEO, mas caiu 5 pontos percentuais. No ano anterior, 32% dos CEOs considerava a força de trabalho uma prioridade, agora caiu para 27%. Por outro lado, essa questão do crescimento nunca foi tão alto, é o índice mais alto desde 2014. Então, em uma década, é a primeira vez que os CEOs são tão focados em crescimento. Acho que isso já dá um tom, né, do que vem pela frente, do que vem aí por 2025. Opa, peraí, passei um. E nesse contexto, então, do crescimento, o que a gente vê? O papel do RH mudando muito. Então, quando a gente olha essa figura aqui, o verde escuro seriam as áreas tradicionais do RH: recrutamento, treinamento, desenvolvimento de liderança, remuneração e benefícios, tudo muito tradicional. E o que a gente vê, o RH cada vez mais tendo que expandir a sua área de atuação, cada vez mais indo para uma zona de conhecimento que está fora do RH, que depende de cada vez mais pessoas e não só puramente do core da equipe de RH. E aí, nisso, o RH começa a ter conflitos modernos. Então, ao mesmo tempo que tem a inteligência artificial e que a gente caminha muito para áreas de autoatendimento dentro do RH, a tendência é que a gestão de pessoas seja cada vez mais personalizada, né? Então, cada vez mais centrada na pessoa, centrada no humano, cada vez mais personalizada, e isso dá muito trabalho, né? Exige muita tecnologia para você conhecer os dados, conhecer cada pessoa e conseguir personalizar esse atendimento. Você tem que ter um atendimento mais humano, mas ao mesmo tempo você só consegue fazer isso se você tiver a ajuda da tecnologia também para automatizar processos. Então, como é que você lida com esse conflito? A questão da produtividade também. O CEO vai cobrar por produtividade, precisa melhorar a produtividade, precisa trabalhar não mais, mas melhor, né, para a gente conseguir alcançar esse crescimento que o CEO está desejando. Ao mesmo tempo, tem a questão, né, humana, de novo, o lado humano. A gente sabe que está todo mundo se sentindo esgotado, as pessoas estão à beira de um burnout. Então, como é que você vai, né, vai conseguir casar esses dois interesses, manter o bem-estar das pessoas e, ao mesmo tempo, conseguir dar esse push que o negócio vai precisar.
e a força de trabalho também mudando. Antes a gente tinha nas empresas aqueles funcionários dentro ali daquele núcleo, dentro daquelas paredes, né? Aqueles eram os funcionários da empresa. Hoje a gente tem não só os funcionários da empresa espalhados por regiões, mas a gente começa a ter novas formas de contrato. Então, pessoas que não são funcionários fixos, dedicados da empresa, mas que vêm, acabam, prestam serviço e vai embora. Como resultado disso aqui, a gente vê que 80% dos líderes de RH consideram que os desafios estão maiores e diferentes do que eram antes da pandemia, e 45% dos RHs também falando que está muito mais difícil atender hoje o interesse dos stakeholders, seja quem for, do que era no passado, né? Então, o papel da RH está cada vez mais complexo, o que é bom porque também é cada vez mais relevante. Então, eu sempre digo que nunca houve um momento tão legal, tão bom para a gente estar falando sobre gestão de pessoas, sobre RH. E o que é esse novo normal que vem também como resultado dessa nova demanda, dessas novas cobranças do RH? A gente tem a geração Z entrando em peso agora no mercado de trabalho, trazendo expectativas diferentes em relação ao trabalho. Então, as gerações mais antigas falavam muito de sucesso profissional, queriam crescer na carreira, alcançar cargos, hoje e trabalhar por propósito. A nova geração já tem uma relação muito mais, acho que, pragmática com o trabalho. Então, e fico aqui enquanto fizer sentido para mim, enquanto não me deixar doente, enquanto eu ganhar dinheiro. A partir do momento que não fizer mais sentido, que afetar a minha saúde, que comprometer meu bem-estar, eu vou embora, né? Porque eles não esperam mais também um sucesso profissional. A geração Z não almeja alcançar cargos de liderança. Isso pode ter né, um gap também no futuro para as empresas. Menos estabilidade na equipe, então eu acho que é uma reflexão, né? A gente já vê hoje que a rotatividade está alta. E se isso for o novo normal? E se não for um problema a ser resolvido, mas uma situação a ser aceita? Você saber que as pessoas vão ficar menos tempo na empresa, vai mudar todo o processo de atração e seleção. Talvez você tenha que ter processos de atração, vagas abertas de forma muito mais contínua, porque você já sabe que a empresa vai ficar, a empresa não, a pessoa vai ficar menos tempo na empresa do que a média, do que eram os outros funcionários, o que era a força de trabalho até então. E, ao mesmo tempo, a equipe de RH que tem que lidar com tudo isso tem a pressão de trazer soluções rápidas, né? Então, de novo, tecnologia, novas ideias para atender esse crescimento e tentar acompanhar essa mudança que está acontecendo na sociedade. Aqui a gente já falou até um pouquinho, né, das faltas, do absenteísmo devido aos problemas de saúde e a maior tendência de procurar novos empregos. Isso aqui é uma pesquisa do Gallup, não sei se vocês viram, mas o Gallup mede quantos funcionários, quantas pessoas, quantos trabalhadores sentem que estão prosperando na vida, sentem que a vida está melhorando. E a gente nunca teve uma taxa tão baixa. Então, metade dos trabalhadores nos Estados Unidos dizendo que estão prosperando. Então, metade sente que está estagnado, que a condição da vida está pior. E, inevitavelmente, quando isso acontece, a gente acaba ocupando o trabalho, porque a gente enxerga o trabalho como uma forma da gente se desenvolver. E, na certa forma, é mesmo o trabalho é onde a gente vende nossa força para ter o nosso salário, para pagar o estilo de vida que a gente deseja ter. Então, quando a gente sente que esse bem-estar, que a prosperidade está caindo, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar de trabalho, né? Procurar outro emprego para tentar alcançar essa prosperidade, essa visão. Então, quando a gente fala de gestão personalizada e gestão cada vez mais humana, é isso aqui que a gente tem que olhar também. Como que as empresas vão fazer as pessoas sentirem que elas estão prosperando? Como que a empresa trabalha isso? E aqui acho que a gente não está falando só de salário, envolve outras coisas também. Nesse cenário, né, pessoas mudando, mais cobranças, novas áreas para o RH cuidar, é inevitável que o RH em si também tenha que desenvolver novas habilidades. Ao mesmo tempo que a gente vai ter que treinar a mão de obra para essa inteligência artificial que está vindo aí
de uma forma super acelerada, né? A gente nunca teve na história uma tecnologia que se popularizou tão rapidamente quanto a inteligência artificial. Então, o RH também vai ter que desenvolver novas habilidades. E a maior habilidade, a principal, né, que está sendo exigido do RH, é justamente isso, o letramento em inteligência artificial. Então, 30% mais das empresas, da exigência que o RH saiba trabalhar com a inteligência artificial, saiba como usar, saiba como dar comandos, saiba quando saber que a inteligência artificial está delirando, consiga enxergar aplicações da inteligência artificial no dia a dia da área de RH e também para a empresa, para as outras áreas. Inteligência emocional, né? Porque nesse mundo de sobe e desce, de mudanças super intensas, super complexas e cada vez mais frequentes, a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter inteligência artificial para entender também quando a gente luta, quando a gente para, né? Quando a gente avança, quando, quando dá uma pausa, né? Quando desiste. Então, tem que ter essa inteligência artificial para acompanhar e se adaptar rápido também. Cibersegurança, eu acho que é a primeira vez que eu vejo essa habilidade entrando em RH, e faz muito sentido porque cada vez mais as informações dos funcionários estão nas nuvens, o risco de cyberataque está cada vez maior, então o RH vai ter que sim olhar para isso também, desenvolver essa mentalidade de segurança, esse letramento em segurança, esse letramento em cyberataque, para saber como proteger as informações dos funcionários. Pensamento crítico e espírito empreendedor, um pouco menos aqui exigidas, mas eu diria que isso também tende a crescer bastante, porque só tendo um espírito empreendedor você vai conseguir enxergar os funcionários de uma outra forma, enxergar os problemas de uma outra forma que precisam ser resolvidos e buscar as soluções diferentes. Então, acho que em vez do RH, o RH vai ter que sair um pouco desse papel de copiar o que as outras empresas fazem e buscar o novo, né? E esse buscar o novo, essa visão de empreendedor, essa inspiração para isso vai vir de qualquer lugar, não só de uma empresa do setor, mas de, né, você olhar para uma startup, você olhar para um teatro, como que um teatro gere os seus funcionários. Às vezes vem dali a solução para um problema que a empresa está passando. E é isso que é um espírito empreendedor. Certo até aqui, gente? Estão comigo? Vamos lá, saber que vocês estão comigo mesmo. Mais um quiz para a gente. Então, a gente viu que o letramento em inteligência artificial está sendo a habilidade mais exigida, né, para o RH, um aumento aí de 30% nessa demanda, mas, ao mesmo tempo, parece que essa falta de expertise é uma barreira para o avanço, para a execução dessa estratégia de IA. Então, quantas empresas vocês acham que sentem esse problema? De novo, podem chutar, tem resposta certa, mas é um espaço seguro. Então, se vocês errarem, a gente não conta para ninguém. Vamos lá. Tudo bem? Mais um minutinho. Boa. Muito legal. Acho que a gente pode encerrar, compartilhar os resultados para vocês. 62% foi a escolha aqui da maioria, mais da metade. Pouquinho a gente escolheu 29%. Será que vocês acertaram? Vamos ver qual é a resposta certa. 62%. Gente, vocês estão muito bom. Acho que a turma de Insider que tem os melhores resultados na nossa enquete. Parabéns. Vocês chutaram muito bem. Acho que a gente nunca teve. Se a gente for ver aqui, se acertar os dois resultados, acho que a gente nunca teve resultado tão positivo em nenhuma turma de Insider que a gente faz. Então, muito legal. É isso aí. Uma porcentagem super alta de empresas falando que a falta de expertise é uma barreira para a execução da estratégia de IA. O que isso significa na prática? Gente, ChatGPT, Copilot, qualquer inteligência artificial, começa a testar, começa a usar isso no dia a dia. Conforme a gente vai usando, a gente vai aprendendo muito.
Não confiem na IA, porque ela não é confiável ainda, ela ainda é uma tecnologia em desenvolvimento, ela ainda tem falhas, mas usem, usem. Quanto mais vocês usarem, mais esse conhecimento vocês vão desenvolver, mais essa habilidade, mais fácil. E acho que a gente vai perdendo medo, né? Que acho que a tecnologia, a inteligência artificial tem trazido muito medo para a gente. Então, quanto mais a gente usar, mais a gente entende como funciona, entende como ajuda e perde o medo da novidade. Opa, peraí, travou aqui. Muito bem. Agora a gente já vai para a segunda parte. Vou passar a palavra para o Matias. Ele vai trazer para vocês os dados da nossa pesquisa do raio-x com RH. O Matias? Legal, Tati, obrigado. A Tati trouxe para a gente, então, um pouco aí do cenário que a gente está vendo do mercado e como é que o RH está se comportando. E a gente quis também entender isso justamente aqui no Brasil, na nossa realidade, como é que isso se aplica, né? Porque a gente traz aqui no Insider também trazer um pouco de dado de fora, muita coisa interessante de tendências, mas aí, será que de fato no Brasil o comportamento é o mesmo? Será que está diferente? E para isso a gente fez essa pesquisa chamada Raio-X do RH, né? Não é a primeira edição que a gente faz, já é a segunda edição. A gente até vai trazer alguns poucos dados comparativos para vocês verem. Mas o que a gente viu é que tem bastante espaço para a gente evoluir enquanto RH, sim, tanto nessa questão de conexão com a estratégia, quanto de organização da própria área como um todo, né? E alguns destaques aqui, antes da gente entrar de fato nos dados, a gente viu que o orçamento do RH, de maneira geral, subiu bastante, 2/3 das empresas falaram para a gente que subiu, né? Isso também, junto ali com o aumento da responsabilidade, vem também esse poder de orçamento. Mas, por outro lado, o atingimento de metas não tem sido muito bom nesse ano, né? Perspectiva aqui das empresas, quando a gente perguntou, é que só 13% das áreas de RH iriam atingir as suas metas para 2014, agora no último mês. A não ser que tenha uma correria aí de último mês para chegar nesses números, o cenário não está muito bom. E também quando a gente olha para empresas que já conseguem ter um modelo de gestão de pessoas baseado em dados e autonomia, que é algo que a gente fala bastante já há um tempo, e a Tati trouxe também a própria questão da IA, ela é relacionada bastante a dados também. Quanto mais dados a gente tiver, melhor essa IA vai ser, tanto ali na parte mais comum da gente usar de ChatGPT, mas também de processos internos de RH, também é algo que não está tão avançado ainda nas empresas, tá? Então a gente vai olhar um pouquinho para esses dados e vai entender também o que pode estar motivando as empresas a não conseguirem atingir suas metas na área de RH. E aí, para a gente começar, a gente já começa com mais um quiz aqui também. Vamos ver se vocês mantêm aí o 100% de vocês. E a gente quer saber, em termos de relevância do RH no mercado de trabalho nos últimos 3 anos. Vocês acham que isso aumentou, diminuiu, ficou igual? Qual que é a percepção de vocês? Então, vou colocar aqui para vocês. Podem chutar aqui para a gente qual vocês acham que é a opção. Nos últimos 3 anos, 30%, 53%, 75% ou 91%. Essas são as nossas opções de percentual de pessoas que consideram que o RH ganhou mais relevância. Isso aqui vocês estão mais em dúvida, mas vamos lá. Confio em vocês. Agora está melhorando aqui. Acho que foram todas as nossas respostas. Podemos olhar já. E sim, vocês gabaritaram mais uma questão. 75% foi a opção da maioria de vocês aqui, né? Depois 53% e 91%. Vocês estão bem otimistas com a área de RH, e não foram só vocês, foram os respondentes da nossa pesquisa também. Pode passar para o próximo, Tati. Então, a gente perguntou isso para os nossos respondentes, até voltando aqui um pontinho, a gente teve por volta de 230 empresas respondendo a pesquisa para a gente, tá? Então, é desse universo que a gente está falando. E aqui 75% delas falaram para a gente que a área ganhou pouca ou muita relevância no mercado. A gente perguntou para as pessoas também dentro da empresa como é que estava essa situação e bastante parecida, 73% também disseram que subiu. E do outro lado, poucos falaram para a gente, menos de 10%, que caiu tanto na empresa quanto no mercado. A gente já comentou, pode passar para o próximo, Tati. A gente já comentou lá atrás um pouquinho sobre o orçamento do RH, né? Então, subiu ali a relevância, subiu também o orçamento, ou seja, estamos com mais poder monetário e também dentro da estratégia da empresa. Isso é positivo para a gente conseguir ter sempre um RH cada vez mais influente dentro das organizações. 22% disseram para a gente que o orçamento subiu bastante nos últimos 3 anos, 46% subiu um pouco, então 2/3 aí falando para a gente desse aumento. Pode passar, Tati.
E a Tati comentou também para a gente um pouco antes sobre o papel do RH nesse cenário de crescimento que os CEOs estavam observando, né? Por mais que isso tenha caído ali um pouquinho, mas é bastante relevante ainda para frente. A gente também mediu isso para 2024, no começo desse ano, para entender como é que ia ser o cenário de maneira geral, e a gente perguntou para as empresas o seguinte: quanto que as empresas entendiam que ia ter de crescimento de número de funcionários e qual que era a perspectiva deles em termos de crescimento do resultado dos negócios. Na época, nosso cenário foi de que 47% das empresas pretendiam crescer no número de funcionários, né? Um número razoavelmente alto aqui, mas quase todo mundo tinha um cenário de crescimento nos resultados do negócio. E mesmo quando a gente comparava esses dois níveis de crescimento, também as empresas pretendiam crescer mais no negócio e menos no número de funcionários, ou seja, as pessoas, de maneira geral, seriam mais cobradas por produtividade, conseguir atingir melhor resultado com menos gente. Esse era o cenário que a gente viu, e era esse um pouco também do cenário que a Tati trouxe para a gente, pensando em 2025. Na prática, a gente também olha para a eficiência do RH, né? Então, como é que a gente está olhando? O que esse número significa para a gente? A gente perguntou para as empresas quantos funcionários eles têm e quantos funcionários têm na área de RH. E a gente olhou, em média, para quantos funcionários, de maneira geral, o RH tem que cuidar. Então, nas empresas pequenas, em 2024, cada profissional de RH cuida, em média, de 9 pessoas. Isso vai subindo até a gente chegar lá nas empresas com mais de 10 mil funcionários. Lá, cada profissional de RH normalmente cuida, em média, aí de 59 pessoas. Vocês estão vendo que é uma escadinha bem bonitinha aqui, e serve também de referência para vocês avaliarem o número de pessoas que tem no RH de vocês. Mas vale também a gente comparar com o número que a gente está vendo do ano passado para esse ano, né, nas nossas duas pesquisas, e a gente vê que, de fato, o número caiu um pouquinho. Ou seja, nesse ano, cada pessoa está tendo que dar conta de um número um pouco menor de pessoas. Daria para a gente pensar no primeiro momento que a eficiência do RH caiu? Daria. Né? O número conta isso para a gente no começo. Mas não é bem assim. Pode passar para o próximo, Tati. O que a gente viu é que, na prática, o RH ganhou mais funções. E com isso, obviamente, a gente precisa ter mais gente fazendo esse trabalho, e com isso aquele número caiu. Mas não é porque a gente está produzindo menos, é porque a gente, enquanto RH, está conseguindo dar conta de mais atividades. Né? Então, a gente pergunta nesse questionário da Raio-X sobre mais ou menos 25, 28 subsistemas de RH. Né? Quem não está familiarizado com subsistemas, gestão de pessoas, remuneração e benefícios, diversidade, people analytics, transformação digital. Cada um deles é um subsistema. E desses 25, em 2023, as empresas falaram para a gente que, em média, tem ali mais ou menos 15 deles, e nesse ano essa média subiu para quase 18, né? Ou seja, as empresas estão com mais práticas de RH no final das contas. Isso, obviamente, toma mais trabalho do RH conseguir gerenciar todos esses processos. Aqui do lado a gente está vendo até quais foram os subsistemas que mais subiram nas empresas. Então, principalmente People Analytics, teve bastante gente que começou a usar do ano passado para cá. Diversidade até surpreende a gente ter esse número mais alto, que algumas empresas estão deixando um pouco de olhar para a diversidade, mas subiu. Transformação digital no RH, inovação no RH e ESG. Esses foram os 5 que mais subiram de 2023 para 2024. Agora a gente vai ver mais para frente que não são todos eles que as empresas estão conseguindo evoluir até o mesmo nível. Algumas empresas estão só começando, outros estão mais bem estruturados. E aí, o RH está com mais poder, está com mais dinheiro, está com mais atividades. E o que isso significa na prática? Que a gente esperaria ter um RH com melhores resultados. Mas na prática a gente viu que o RH não teve esses resultados. Né? Então a gente comentou ali atrás, só 13% das empresas que participaram conosco tinham essa expectativa de atingir as metas para 2024. Né? Então quase todo o restante ali disse para a gente que não vai chegar nessas metas, infelizmente. 5% disseram que não tem metas definidas para o RH. E aí, o que a gente precisa descobrir? Qual que é o problema nessa história? As metas não foram bem definidas, essa é uma possibilidade, mas acho que hoje em dia esse processo já está mais maduro nas empresas. E a gente conseguiu identificar aqui na pesquisa outros 3 aspectos que podem ajudar a gente a entender por que o RH não conseguiu chegar nessas metas em 2024. Então, o primeiro deles é saúde mental. O que a gente viu nos dados de saúde mental? Pode passar, Tati, 2 para a gente. Isso, pode passar mais um. Então, em saúde mental, o que a gente olhou aqui na nossa pesquisa?
A gente pediu para o respondente avaliar para a gente como é que estava a situação da equipe de RH como um todo, não só da pessoa, mas de toda a equipe, em todos esses aspectos aqui: cansaço, nível de estresse, irritação, sensação de depressão, frequência de dor de cabeça, ansiedade e mudanças de humor, né? Várias questões aqui que impactam na saúde psicológica, ou pelo menos tem um reflexo na saúde psicológica das pessoas. E a gente está vendo aqui 3 níveis diferentes em cada um deles. O mais clarinho aqui são as áreas que estão num nível ruim ou péssimo. O intermediário são as que estão no nível regular, intermediário. E quem está na faixa mais escura, quem está em ótimo ou bom, né? Vamos se concentrar aqui na faixa mais escura. Vocês vão ver que nenhum deles chegou em 50%, né? Então, nenhuma dessas características, mais da metade das empresas de RH das áreas de RH que participaram conosco, estão no nível positivo, né? Principalmente quando a gente olha para o nível de estresse, esse resultado é pior. A gente está vendo ali 30% só das empresas tem um percentual ali de positivo ou excelente. E a gente também conseguiu justamente comparar essa questão do nível de estresse com o nível de atingimento de metas que a gente viu antes. Pode passar mais um, Tati. Então, quando a gente compara essas duas informações, a gente vê que quem chegou em até 80% da meta, de fato, 25% das pessoas ali estão se posicionando com uma saúde mental, nível de estresse ruim ou péssimo, e só 25% do outro lado com nível ótimo ou bom, né? E o ótimo ou bom vai crescendo justamente conforme a gente vai olhando o percentual de entrega das metas, até a gente chegar lá em 100%, onde ele está em 45%. Então, quase metade das áreas de RH que conseguiram entregar a meta estão com uma boa percepção de saúde mental. Mostra para a gente como esse aspecto é importante para a gente conseguir entregar de fato o melhor. Chamar a atenção aqui da nossa última faixa, de 101 a 110, vocês estão vendo que ninguém aqui se posicionou como ruim ou péssimo, né, nenhuma área de RH, e mesmo assim a gente está vendo que o nível de ótimo ou bom não é tão alto quanto quem está em 100% da meta. Não sei se vocês já conhecem o conceito da curva de estresse de Eric-Dawson, mas ele fala para a gente justamente isso, assim, que o nível de estresse ele não pode ser excessivo, mas ele é necessário, né? Então não adianta a gente também pensar que trabalhar sem estresse vai resolver a nossa vida, a gente vai conseguir entregar tudo que a gente precisa, que não é verdade. Ter algum certo de nível de estresse é positivo até para a gente se incentivar e ter uma motivação. E é isso que esse último número mostra para a gente, né? Quem consegue superar a média a meta muitas vezes está ali no nível regular, muita gente também no nível bom. Mas a gente só não pode deixar a nossa área de RH e qualquer outra área da empresa chegar nesse nível ruim ou péssimo, que aí sim a gente vai perder produtividade. Tá bom? Então, isso aqui são os nossos dados de saúde mental voltados para a parte de metas. Outra questão que a gente viu que também é bastante relevante é sobre o acúmulo de tarefas e sobre tomada de decisões no RH. Então, quando a gente fala desses dois aspectos, a gente está falando, no final das contas, muito sobre o papel do BP no RH. O BP acho que muitos de vocês conhecem, mas de qualquer forma são parceiros estratégicos do RH que vão fazer justamente a conexão entre a área de RH e as áreas de negócio, né? Ele vai ficar ali fazendo essa conversa, esse meio de campo entre o RH e as áreas de fato. E o que que a gente viu na nossa pesquisa? Mais da metade das empresas tem hoje em dia a figura do BP, né, que já é bastante difundida e já faz bastante tempo que ela está por aí em atuação nas empresas. 43% disseram para a gente que não. E quando a gente compara quem tem ou não um BP com o nível de atingimento de metas, a gente vê que também tem uma influência grande aí. Então, as empresas que ainda nem chegaram a definir metas também não estão no nível de ter um papel de BP no RH, e conforme o nível vai subindo, vai também aumentando o percentual de empresas que tem o BP. Quando a gente olha para quem atingiu as metas ou superou as metas, a gente está falando de 70% ou mais com essa figura do BP. Então, mostra para a gente que isso ajuda, né? A gente estava vendo ali atrás que justamente o RH está tendo que dar conta de mais tarefas, e esse BP vai ajudar a gente nessa função. Tem gente que fica dentro do RH cumprindo algumas funções mais de tecnologia e inovação no RH, e tem um perfil aqui do BP de RH que vai fazer essa ponte com as áreas para a tomada das decisões no dia a dia. Pode passar, Tati. E aí, quando a gente olha para essas tomadas de decisões no dia a dia, a gente tem 4 opções diferentes aqui. Ou o gestor vai tomar a decisão sozinha sobre RH, ou a área de RH vai tomar essa decisão sozinho, ou a gente vai ter um papel combinado aqui entre RH e gestor, que pode ter ou o gestor com papel preponderante, ou seja,
quem vai ali tomar a primeira decisão é o gestor e depois o RH só vai olhar o que ele falou e vai falar, beleza, está aprovado, está dentro das nossas diretrizes ou não, né? E a outra opção é que o RH faça essa primeira avaliação e depois passe para o gestor validar. Essas são as 4 opções que a gente mapeou na pesquisa para mais ou menos 20 tomadas de decisão diferentes. Então, aumento salarial, decisão de promoção, avaliação de desempenho, tudo isso a gente mapeou aqui para ver como é que é essa tomada de decisão. O que a gente viu de diferença? Pode continuar ali um pouquinho ainda, Tati. O que a gente viu de principais diferenças aqui para quem tem BP ou não tem BP? Quem tem BP, nessa coluninha mais clara, em geral toma as decisões compartilhadas, ou seja, ou com o gestor com papel preponderante ou com RH. Isso não tem muita diferença para a gente. O importante é que essa decisão seja compartilhada. Por que é importante? Por um lado, para a gente conseguir dividir essa responsabilidade com gestão de pessoas com gestores, né? Todo mundo entender que isso aqui é uma coisa importante para a empresa e não só uma tarefa só do RH, né? Não empurrar a culpa para o RH no final das contas. E é importante também para o próprio RH conhecer quais são as necessidades das áreas no dia a dia, né? Porque esse gestor, quando vai conversar ali na tomada de decisão, vai falar, olha, aqui a gente está com um probleminha nesse sentido, ou as nossas decisões aqui não estão funcionando porque essa política não está de acordo com o que a gente gostaria de aplicar, e essa troca também é super relevante para a gente conseguir melhorar as nossas práticas de gestão de pessoas e também para a inovação. Quando a gente não tem esse perfil de BP e cada um toma suas decisões sozinhos, a gente acaba tendo uma situação em que ou a gente precisa ficar ali lidando com problemas de critério dos gestores na aplicação, né? E aí vem problema de picuinha diária e tudo isso para o RH, ou quando a gente toma decisão sozinho lá no RH, também depois, muitas vezes o gestor não vai concordar com isso e vai aplicar uma outra regra no dia a dia. Então, por isso que a gente recomenda a existência desse perfil de BP e essa tomada de decisão conjunta entre o RH e os líderes de área. Pode passar. E aí o último ponto que a gente viu aqui também relevante nessa parte de metas de atingir melhores resultados no RH é quando a gente conversa sobre ampliação das práticas versus aprimoramento. O que a gente está falando aqui? A gente viu ali atrás que tem muitos temas, o RH está dando conta de mais temas, mas na prática muitos deles a empresa só está começando fazendo algumas pequenas ações e não de fato chegando num nível de estruturação mais alto, né? Então, tem muito RH que está atacando para todo lado. Eu quero estar dentro da moda aqui, ter meu People Analytics, quero ter inteligência artificial no RH e tudo mais, mas não consegue dar conta dos processos básicos de gestão de pessoas. E aí a gente começa a ampliar muito o nosso leque e atacar para todos os lados e não consegue focar e ter práticas consistentes nos que a gente precisa, nos mais essenciais de gestão de pessoas, né? Então, quando a gente olhou para o nosso conjunto todos aqui, mais ou menos um terço das empresas disseram para a gente que estão iniciando suas ações no tema ou têm apenas práticas bem básicas, né? E só 23% dizem que têm processos de fato bem estruturados para cada um dos conjuntos que a gente avaliou, principalmente em ESG, Employer Branding e aplicação de IA. Esses são os 3 temas que as empresas ainda estão mais distantes de atingir esse conjunto bem estruturado. Pode passar, Tati. E aí isso tem a ver também um pouco com o modelo de gestão de pessoas que as empresas usam, né? O que são modelos de gestão de pessoas? É como é que a gente vai organizar nossas práticas de RH no dia a dia? Qual que é a diretriz por trás delas? E a gente tem basicamente 5 modelos diferentes. Um deles é a gente só garantir que os processos básicos estejam funcionando, né? Só fazer o mínimo necessário, que é o primeiro ali que a gente está vendo em cima com 26% das empresas. O segundo é um atendimento das demandas das pessoas, ou seja, as pessoas vão lá, respondem para a gente uma pesquisa, falam na pesquisa, na avaliação de desempenho, vêm no RH, conversam com a gente, e a gente tenta atender essas solicitações das pessoas. É isso aqui que acontece nesse segundo modelo. Depois, no terceiro, a gente está falando de um nível de objetivos estratégicos, conectar com a estratégia do negócio. Um outro modelo mais avançado, ele fala sobre o autodesenvolvimento das pessoas, então, dá as ferramentas para as pessoas melhorarem suas ofertas de trabalho, né? E, por fim, o modelo mais moderno da atualidade é quando a gente trabalha mais o RH pautado em dados e, com isso, também conseguir oferecer mais autonomia para os gestores e as pessoas tomarem suas decisões. A gente está vendo aqui nesses dados o seguinte: nosso último grupo ali de tomada de decisão baseada em dados ainda é bastante restrito, né? Só 13% das empresas disseram para a gente que estão aqui. E principalmente o que me chama a atenção é que ainda é bastante alto o segundo que a gente tem ali. Então, quando a gente fala de atendimento de demandas com base em resposta das pessoas,
no final das contas, a gente está falando de um RH reativo, né? Então, a pessoa vem, reclama para a gente e a gente vai fazer o que eles querem, sem pensar muito se aquilo é o que deveria de fato ser feito ou não, está conectado com a estratégia, se os números apontam o que é que a gente deveria fazer, né? E aí, de fato, nem sempre aquilo que a gente vai fazer é o que a gente deveria fazer como área de RH. A gente vai atender só as necessidades das pessoas. Pode passar, Tati. E essa questão de atender às necessidades das pessoas versus as necessidades do negócio, a gente viu também nessa pesquisa quando a gente olhou para o orçamento do RH. Então, a gente perguntou quanto que as empresas estão gastando em cada um dos subsistemas e alguns deles chamaram a atenção para a gente. Então, por exemplo, quando a gente está falando sobre satisfação das pessoas no trabalho, a gente sabe muito bem que qualidade de vida no trabalho e saúde mental são aspectos super fundamentais hoje em dia. Fizemos uma pesquisa também aqui na ThinkWorks sobre momento profissional que a gente debateu no último Insider, mostrando a importância da qualidade de vida e saúde mental para as pessoas, mas a gente gasta com os dois hoje juntos 5% do orçamento das empresas, né, na área de RH. Se a gente vai olhar para brindes e eventos, a gente está falando de 7%. Ou seja, em eventos pontuais ali, que a gente vai fazer um evento, dar um brinde, a gente está gastando mais do que no dia a dia, no ano inteiro, com saúde mental e qualidade de vida. Isso é um dos pontos, por exemplo, que eu acho que a gente precisa repensar como é que a gente faz algo contínuo em termos de gestão de pessoas e não só atinge essas necessidades nesses eventos pontuais. E outro exemplo deles é falando também da jornada das pessoas, Employee Experience também, que é outro tema que tem sido muito falado na área de gestão de pessoas nos últimos anos. E a gente dá muito mais foco para a parte de integração de funcionários, 4%, e também apoio de demitidos e recolocação, 5%, 9% somando os dois. Claro que a gente sabe que aqui na parte de demitidos tem algumas verbas indenizatórias obrigatórias e tudo mais, mas a gente gasta muito com a chegada das pessoas e a saída e pouco com a retenção das pessoas, né? A gente poderia dar uma olhada melhor do que a gente faz para conseguir garantir que as pessoas fiquem nas nossas empresas. A Tati comentou até da questão do absenteísmo e da rotatividade. Como é que a gente consegue ter práticas que façam as pessoas permanecerem na nossa empresa mais tempo, sem que a gente tenha que gastar com pessoas novas chegando toda hora ou pessoas saindo. Também é algo para a gente repensar aqui no orçamento do RH. Pode passar. E aí, para a gente fechar essa questão de mudança de foco de prioridades, a gente também olhou um pouquinho para a nossa pesquisa de desafios das edições passadas, o quanto as empresas mudaram de desafios durante o tempo, né? Muitas empresas falam para a gente que a cada 6 meses, a cada ano, mudam as suas necessidades, os seus desafios de RH. E na nossa visão, pelo que a gente vê pelos resultados aqui, normalmente 6 meses não são suficientes para a gente dar conta desses desafios, né? Principalmente quando a gente fala de desafios como cultura, saúde mental, são coisas que demoram um pouco mais para a gente trabalhar, né? Então, se a gente fica toda hora mudando essas necessidades e olha o que apareceu de novo aspecto aqui para a gente apagar o incêndio, a gente não resolve nada, e a gente fica com um monte de ação em paralelo rodando sem parar, né? Também não é algo interessante para a gente conseguir atingir nossas metas, por exemplo, de diversidade, metas de saúde mental, tudo isso demanda tempo para a gente conseguir atingir esses resultados. E se a gente muda de foco toda hora, não vamos chegar nesses indicadores que a gente gostaria. Tá, Tati? Tá? Então, esses foram os pontos que a gente viu como mais relevantes aqui na pesquisa por enquanto. A gente também vai produzir para vocês um e-book que vai sair lá no Acrescenta em breve, com mais informações sobre essa pesquisa. Mas o que é importante da gente levar de reflexões aqui desses dados? Como é que a gente está definindo essas metas de RH? Está funcionando? Está certo? Porque a gente conversou. Uma das possibilidades é que a meta não tivesse correta na hora que a gente definiu, mas provavelmente isso já está. Depois, quando a gente já tem tudo ali bem organizado, a gente está gastando dinheiro no lugar certo, nas prioridades corretas. Vale a pena a gente se concentrar mais em menos prioridades e por mais tempo nessas prioridades. E, por fim, como é que a gente faz os gestores serem corresponsáveis para essa gestão de pessoas? Quanto mais gente olhando para a gestão de pessoas, mais fácil é o nosso trabalho e mais tempo também a gente libera para fazer tarefas mais estratégicas e interessantes. Tudo isso a gente precisa considerar para a gente avaliar e avançar no nosso nível de estratégia em gestão de pessoas. Legal, Matias, obrigada. Por isso que quando lá no começo a gente fala das novas habilidades que o RH precisa desenvolver, né? Inteligência emocional, daí a gente precisa da inteligência emocional para conseguir tomar essas decisões, né? Justamente ser racional, usar os dados, basear as decisões de RH também em dados,
mas sem esquecer de olhar para as pessoas. Porque se a gente olha só números e abandona totalmente a visão das pessoas, também não é isso que, que, a, que a tendência de gestão de pessoas, uma boa gestão de pessoas, está baseada. Não é só números, também não é só achômetro. Né? Como é que a gente tem a sensibilidade de combinar? E o que a gente tem pela frente? O Matias já falou para vocês um pouquinho, mas a gente está agora colhendo as respostas para a nossa pesquisa de desafios e tendências do RH. Essa é uma pesquisa que a gente já faz há 3 anos. Então, há 3 anos a gente vem mapeando os desafios e tendências do RH para o próximo ano. Então, aqui a gente está falando de desafios e tendências para 2025. Historicamente, o nosso principal desafio é cultura, mas a gente esse ano viu algumas mudanças em diversidade, em alguns outros pontos que subiram bastante. Então, participem, está aqui o QR Code, vocês podem escanear. A pesquisa é super rápida também para ser respondida, ela é uma pesquisa curtinha. E a gente apresenta os dados para vocês numa próxima edição do Insider também. Acho que no Insider de janeiro a gente já apresenta os dados para vocês dessa pesquisa. Então, participem, respondam. Nossas pesquisas são todas anônimas, então podem ser sinceros nas respostas. A gente entrega os dados também de forma consolidada, que não é possível reconhecer nenhuma pessoa ou nenhuma empresa. Né? A gente está realmente olhando para o mercado e olhando para a gestão de pessoas no mercado do Brasil. Então, participem. É isso que a gente tinha na nossa edição aqui do Insider. Vou parar de compartilhar para voltar a ver vocês também.